Olá, amigos. Segunda-feira, dia 12 de agosto, chegamos aí na leitura 1050. Estamos aí há 1050 dias consecutivos fazendo a leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus, e nesse terceiro trimestre do ano estamos discorrendo sobre o Evangelho de Marcos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, nos ajude a transmitir essa palavra, a palavra da verdade, a palavra de esperança, que é Jesus, a palavra do reino eterno, né? O título de hoje é O Custo do Discipulado. Lembrando que estamos aí na lição número 7. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Leitura aí de Marcos, capítulo 8, verso 31 ao 38. É importante, amados, que você sempre leia os textos citados aqui para você ter uma melhor compreensão e constatar realmente que o que está sendo lido aqui é realmente a íntegra da palavra de Deus. Então, o que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Bom, o custo é negar-se a si mesmo e seguir firme, sem vergonha do Evangelho. Os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam quem era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro de Marcos, capítulo 1, verso 1. E, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos, que às vezes demoravam bastante para compreender verdades espirituais. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, ou seja, pescadores de homens. Marcos, capítulo 1, verso 17. Agora, eles sabiam quem ele era. Jesus revelou o objetivo da sua missão. Qual era o objetivo da sua missão? Era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias, ao terceiro dia. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo chamou de Satanás e lhes disse que saísse de seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Pedro, você não está vendo como deve ver, não está vendo como um homem espiritual, mas está vendo como os homens veem, como os homens carnais veem, E parafraseando, é isso que Jesus disse. As palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estavam em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição dos sacrifícios que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele. Qual é o mesmo objetivo? Tomar a sua cruz e segui-lo, A crucificação era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticado pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém que iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Quando todos estão correndo numa direção, nós estamos correndo para o outro. Por isso que diz que o cristão anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo foge da cruz, nós corremos para os pés da cruz. Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Olha isso aqui. Como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário de 28 de outubro de 1949. Olha o que Elliot disse. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Louvado seja Deus. Leia aí João capítulo 12, verso 25. Como você tem experimentado a realidade dessas palavras? Bom, para você entender a minha resposta, você precisa ler João capítulo 12, verso 25. Como você tem experimentado a realidade dessas palavras? A minha resposta é: um exemplo é quando sabemos que temos razão, ao invés de, entre aspas, irmos para cima,
recuamos, preferimos perder na carne para ganhar no Espírito. E louvado seja Deus quando nós permitimos, através do Espírito Santo, chegar a essa compreensão. Nós não precisamos receber aplausos de homens, não precisamos receber o aval de homens, mesmo vendo injustiças sendo cometidas, absurdamente a mentira virando verdade e a verdade virando mentira, mas Jesus é o seu advogado. Jesus é o nosso advogado. E nós não precisamos temer quando temos Jesus como nosso advogado, Deus como nosso juiz. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, Pai eterno, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, obrigado pelos teus ensinamentos. Que nós, Senhor, possamos realmente, cada dia mais, colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos diariamente na tua palavra. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.